Então, boa noite a todos. Estamos hoje numa segunda-feira, dia 4 de maio, abrindo o mês e as tarefas que nos foram atribuídas no sentido do estudo acerca do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Estamos aqui com dois Rogérios, que um só é pouco, o Barros e o Silva, colaboradores da casa, o Rogério Silva à minha direita, Juliana Almeida à minha esquerda e Jaime Acioli como facilitador da noite, para que juntos possamos fazer essa abordagem tão inspiradora quanto necessária, para o estudo do momento. Iniciemos então com a leitura breve do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Evangelho de Mateus, versículo 4, 6 e 10. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Então, para iniciar a abordagem, a gente convida Juliana. A palavra é sua. Certo. Então, boa noite a todos aqui presentes. Esse capítulo 5 é um dos capítulos que todos os complementos, os nossos estudos, os grupos de estudos voltados para ele nos revela sempre que é um dos mais longos capítulos que a gente tem e um dos mais que traz ensinamentos para a humanidade, Então, ele é um dos mais carinhosos capítulos que a gente tem, onde a gente traz muitas reflexões e muito processo evolutivo também. Então, uma das coisas que de cara ele nos fala é sobre exatamente o que te afliges, E essas interrogações que a gente faz com relação às aflições. E trazendo ao tempo atual, e o tempo todo lendo esse evangelho, fazendo ligação com o nosso tempo, não só para fazer links, mas porque o próprio evangelho, eu sempre digo, gente, a gente está num momento que se a gente lesse o evangelho todos os dias, a gente ia compreender muito mais claro por tudo isso que a gente está vivendo. E não é só tudo isso, o momento atual, a pandemia, o momento de isolamento, mas principalmente, se a gente for refletir, há um ano atrás, o evangelho estava trazendo ensinamentos para a gente. Há um mês atrás, há 3 meses, e daqui a pouco, se eu ler novamente, ele vai estar ali, sempre atual. Então, o momento atual nos traz muitas aflições, angústias, sofrimentos, adoecimentos psíquicos. Quantas pessoas estão adoecendo psiquicamente, já com níveis de ansiedades, com depressões, com angústias, com medos, Então, isso está vindo muito à tona. Isso sempre teve, mas nesse momento, onde tudo está se voltado a uma pandemia, parece que a gente entra em sintonia muito com isso, Então fica mais propenso as pessoas frágeis a entrar nessa sintonia com os mais fragilizados.
né? Os que também estão ansiosos. Então, tem pessoas que me revelam: Julina, eu estou de boa, tranquila. E aí você daqui 15 dias vê, ela já não estou mais tão tranquila assim. Ela saiu daquela sintonia dela de tranquilidade e acabou entrando na sintonia, né, exatamente da maioria hoje, dos aflitos. E o nosso evangelho, nesse capítulo 5, ele relata muito bem sobre a importância da aflição. A aflição é um processo para a evolução. Sem aflição, a gente não passa, não cresce, né? Então é como se fosse dos pontos de crescimento nosso, né? E aí vem vários questionamentos, né? Kardec faz alguns questionamentos, porque existe os que se afligem mais e os que afligem menos, né? Os que sofrem mais e os que sofrem menos, serão que existe? E ele reforça sempre, né, o amor divino, né? Qual é o propósito realmente do nosso ser maior, que é Deus, que é exatamente que ele não está aqui para dar mais para um e menos para outro. Toda escolha foi feita por nós. Então, toda a dor, o meu fardinho ali que eu estou carregando, se é mais forte que o seu, fui eu que escolhi. Se eu sofro mais que você, não é Deus que está me castigando, não é Ele que está me dando esse fardo, né, tão pesado. Não, eu escolhi passar por isso. Não para sofrer, que a gente não tem esse propósito de vir para sofrer. A gente veio para aprender. A gente veio para dizer assim, ó, eu quero ir. E quem sabe diminuindo, né, esse sofrimento aqui nessa vida, ou sofrendo o que é necessário, para vir exatamente a boa aventura, né? Para vir bem-aventurados, para vir, quem sabe, em outras vidas, vir em outros momentos, em momentos felizes. Então a gente também não se prender apenas a esse momento, porque a gente que acredita realmente na doutrina, a gente sabe que aqui não é o fim. Então, mas eu sofro tanto, minha vida toda foi sofrendo, né? Mas bem-aventurado que a alegria virá. Independente se é agora, se é daqui um ano, se vai ser daqui uma vida, se vai ser daqui na outra vida, mas isso é garantia. E toda essa escolha é feita por nós. Então isso a gente tem que estar bastante apegado aqui nesse evangelho, que ele fala exatamente como missão mesmo, e para a gente até fortalecer nossa fé, né? Que tudo passa, né? Se perdura algumas noites, se perdura alguns dias, e a gente trazendo a esse momento que a gente vive, vai acabar quando? A gente ainda não tem respostas, até porque a gente está dependendo muito de ciências, né? Muito do movimento de algo que a gente não conhece. Porém, quem tem fé, né? Os mais evoluídos já dizem, vai ser em breve, né? Vai ser rápido. Porém, a gente ainda apegado ao momento, a um mês, 2 meses, a quanto tempo eu quero voltar ao que era antes, aos apegos materiais, a gente ainda está ali preso a isso. Mas parece que é necessário a gente aprender mais um pouquinho, né? Então, todas essas aflições que a gente está vivendo agora, essas mudanças repentinas, o que vai ser do nosso futuro, o que vai ser do meu emprego, o que vai ser da escola, né? Então, a gente tem, na verdade, que desapegar um pouco disso e se permitir a evolução. Então, vimos o quanto foi abordado, né, da importância das aflições como elemento de fermentação da nossa evolução. Por mais que nos seja incômodo, no nosso atual estágio, ele fomenta esse estado de espírito a que alavanquemos na busca de soluções, que superemos estados íntimos de consciência que precisam realizar a catarse e que possamos vislumbrar alternativas outras. Se considerarmos a lição do aprendizado de que tudo é passageiro, né? Mesmo as aflições, o prelúdio da aurora é a madrugada. Então estamos em plena madrugada do ponto de vista psicológico e dessa busca de solução para esses problemas da vida atual, para que possamos vislumbrar um alvorecer com novas oportunidades. Isso é típico de estados de transição, como o planeta ocorre. Então essas reflexões nos ajudam a entender como tudo é passageiro.
mesmo as dores. Não fomos criados para a dor. Ela ocorre e nos impulsiona a buscar o depois, a manutenção da fé, a reflexão da prece, que vem através da prece, da meditação. Como cita Divaldo, se algo nos perturba e desequilibra, roguemos a Deus a inspiração. Elevemos o pensamento ao alto para buscar alternativas de libertação, vislumbrando que depois da madrugada vem um alvorecer com novas oportunidades. Então vamos ouvir o nosso irmão Rogério para que ele possa discorrer sobre o tema, lançando novos esclarecimentos. É sempre oportuno nós estarmos debatendo a doutrina espírita, uma vez que a doutrina espírita representa o Consolador prometido. O nosso tema da noite, Bem-aventurados aflitos, é um tema que repercute no momento porque ele traz consolação. A doutrina espírita lança a luz, e a luz sempre será a que mais brilha. Não haverá escuridão se nós estivermos num ambiente escuro e se acendermos um fósforo, ali aquela luz será preponderante. Então, nesse momento que nós buscamos, através da doutrina espírita, levar aos nossos irmãos essa mensagem evangélica que invade o coração de todos aqueles que esperam dessa doutrina justamente essa consolação, nos traz um momento de conforto, um momento de alegria. E eu me sinto particularmente muito feliz de poder estar aqui participando. Bem-aventurado, e aí eu tentei buscar o conceito desses dois termos, separando-os individualmente. E bem, quando você vai ao dicionário e procura o que significa bem, as palavras são curtas. Então eu vi lá, muito bom. Então não tem assim, é uma palavra que sofre muito adjetivos, mas não é muito clara, né? Muito objetivo. O dicionário não traz objetividade nisso. Então eu tentei trazer o oposto. O que seria o oposto de bem? Então seria o mal. E no meio da doutrina espírita, qual o conceito que a gente poderia então ser o oposto do mal? O amor. Então, o Evangelho nos apresenta o amor como a corrente que se sobrepõe ao mal em qualquer situação. E se nós recorrermos a tentar traduzir, né, o que significa aventurado, é interessante porque o dicionário diz que significa destino, saga. Então seria a saga do amor. E eu chamo a atenção, bem-aventurado os aflitos. Isso quer dizer que nós vamos encontrar nas aflições e na dor justamente o elemento que vai moldar justamente essa aventura que nos conduz ao amor. Então, é esse momento que nós vivemos de pandemia, um momento ímpar na nossa vida. Acho que nenhum ser humano esperava que nós vivêssemos um momento em que algo atingisse a todos de forma coletiva e não escolhesse a classe, a cor, o poder aquisitivo, a forma de pensamento, a forma de expressão. Toda essa gerência através de um vírus, e aí eu chamo a atenção para alguns autoridades da doutrina espírita, como Divaldo Franco, que ele fala que esse vírus ele representa a misericórdia de Deus. Olha como o Divaldo coloca isso, ele fala no vírus como a misericórdia de Deus. Nós aqui aflitos, com medo, e ele fala em misericórdia, ele está falando no amor de Deus. Nas oportunidades que esse vírus trará para a humanidade, de mudar conceitos, rever posicionamentos, buscar, dentro deste momento de dor e de aflição,
elementos que possam nos conduzir a essa saga, a essa bem-aventurança, né? Então, é um momento ímpar, um momento de nós buscarmos as nossas reflexões e se servir, veja que esse vírus, ele se serve como causa da luz. E se ele traz causa da luz, a gente tem que despertar dentro da gente e buscar o quê? Buscar a concórdia, buscar o equilíbrio, buscar a tolerância. Nunca se falou tanto em empatia, e esse é o momento da gente discutir o que é empatia, como é que eu me coloco no lugar do outro, e abre uma porta imensa para a caridade. Então, todos esses elementos juntos vão nos conduzir a um momento muito especial. E eu espero que nós possamos aproveitar esse banquete de luz que nesse momento nos é oferecido. Então vale a pena pensar. O sofrimento, as aflições, eles quebram a nossa casca do orgulho, da vaidade, e é um facilitador para que surja de dentro de nós a chama da humildade, a chama da simplicidade, a busca da valorização e de uma ressignificação de alguns valores que às vezes ficam esquecidos dentro de nós. A importância do outro em nossas vidas, o quanto é importante estarmos agrupados, o quanto é valoroso o despertamento de energias vinculadas a emoções superiores, como a solidariedade, a fraternidade, a preocupação com o próximo. Não adianta ser feliz sozinho se o nosso vizinho também sofre. Quando essas situações de embate contra um vírus, uma doença, possibilita que a gente comece a enxergar isso, então estamos saindo da clausura do egoísmo para o amor que liberta. A preocuparmos-nos, né, mais com o nosso vizinho, com o meio ambiente, com o nosso planeta, com o que estamos fazendo aqui de fato e o quanto valorizamos as coisas que são temporais, que passam, esquecendo de que somos seres imortais e que precisamos nos vincular a valores também transcendentais, que suplantam a morte física e que continuarão conosco, valorizando as nossas experiências na medida em que vivenciamos o amor que liberta, o amor que nos torna mais fraterno e que viabiliza que o Deus interno se revele na medida em que nos completamos, descobrindo o outro que compartilha conosco dessa experiência ímpar que é o viver. Então deveremos viver coletivamente e não de forma egóica, individualista. Então essas experiências surgem muito mais rápido em situações como essa em que vivemos. Então as aflições trazem sim um aspecto muito importante na medida em que fermenta o surgir do sentimento de solidariedade e de preocupação para com o outro, porque o nosso futuro, a nova terra que está sendo constituída, ela deve ter no seu contexto social o espírito de fraternidade. Então, fora da fraternidade, não é possível construir um novo ambiente social. Então, quiçá possamos aprender mais rapidamente e multiplicar essa experiência com nossos pares, com os nossos filhos, com aqueles que sofrem. Você sofre, mas é o prelúdio da alegria futura. Então, que possamos despertar essa nossa consciência, ainda fundamentada na tridimensionalidade da matéria, mas dando um salto quântico, né, para que a gente possa vislumbrar a expansão de nossa consciência que se projetará a outras dimensões. Por isso, com certeza, o amor
e os sentimentos superiores começam a desabrochar no coração de muitos. Isto, acreditamos, é uma realidade. Vamos ouvir agora nossa irmã Juliana, na sua continuidade de sua abordagem. Pegando um pouquinho dessas reflexões de vocês e seguindo também todos os comentários, né, desse capítulo 5, eu só queria a gente fazer um link rapidinho que no próprio Evangelho, né, aqui no capítulo 5, ele fala de algumas situações, né, como a melancolia, a ideia suicida, né, os suicídios, tudo bem em comunhão com exatamente essas aflições. A aflição chega em um momento tão grande para esses indivíduos que deprime, que a ideia suicida surge, e aí vem à tona, né, toda essa energia realmente, não somente do próprio espírito, né, que ele carrega, mas da própria vibração atual dele, tá? Então, das predisposições, do ambiente que ele vive, de toda uma história que ele vem vivenciando. Então, assim, não é que o suicida, a gente tem muito isso, ele foi suicida em outras vezes, ele vem reparar isso. Na verdade, não segue sempre uma linha nessa mesma ideia. Porém, a angústia é tão grande que leva ao suicídio, né? Então, a aflição é tão grande que leva a um suicídio, ou pensamento suicida. Então, assim, quando a gente pensa dessa forma, sempre eu falo, não só para pessoas, como meus pacientes, pede ajuda. Então, assim, a gente está distantes, né, socialmente, porém não estamos distantes, né, do nosso lado humano, das pessoas próximas. Então, hoje a gente tem uma ferramenta que nos uniu, distanciava, mas nos uniu. Então, tudo depende do propósito. Então, uma das orientações de Kardec no nosso Evangelho é que a gente precisa ter calma. Ele orienta muito, ele fala da calma, algumas vezes cita, né, da calma nessa aflição. Calma, tipo assim, calma, vai passar, né? Da fé, tenha fé, a fé persiste, e pedir ajuda. Diante de uma angústia, aprenda a pedir ajuda, a falar, a compartilhar isso, né? E o ouvinte, quem escuta, tem uma missão mais importante ainda, de não julgar, de não minimizar essa aflição. Ah, isso é besteirinha, isso vai passar, né? Então a gente também tem uma atenção com amor, uma atenção com energia, com a luz elevada sobre aquela aflição. Então, não é somente para eu absorver para mim aquela aflição do outro, né? Mas para eu acolher. Quando eu acolho, eu consigo fazer alguma mistura com o que eu tenho dentro de mim, e aí sim a gente compartilhar o que dá de melhor, né? Porque se só vem e vai, nem ensina nem a mim nem a você. Tem que vir, mexer e a gente devolver, né? Por isso que o momento é reflexivo, por isso que o momento pede calma, por isso que o momento pede fé, né? E a gente não pode esquecer disso em nenhum momento. E o momento que a gente vive, eu digo o tempo todo, é um momento de reflexão da alma. Não do nosso corpo, né? Não é porque agora eu durmo bem, agora eu durmo mal, agora eu tô tendo dor de cabeça, agora eu tô engordando, agora eu tô tendo isso, tô tendo dor de cabeça. Não. O momento é de reflexão da alma. Se a gente aprender nesse momento a refletir sobre nossa alma, vai ser ensinamento para vidas e vidas e vidas. E a gente vai sair muito mais rico desse processo todo e, quem sabe, enriquecendo um monte de gente também. Porque não adianta eu só enriquecer para mim. É um processo só meu, né? Eu vejo muita gente assim, eu estou evoluindo. E você está ajudando quem a evoluir, né? Não é um processo só nosso. Se fosse para ser só meu, só eu ia ser atingida pelo Covid, só na minha família e pronto, eu ia evoluir e pronto, era para mim. Mas não. É uma evolução comunitária e o nosso papel individual nessa comunidade tem um papel fundamental. Se eu ficar ainda no individualismo, não vai ter evolução. Eu vou pegar o gancho aí da nossa irmã Juliana
quando ela fala que o momento é de reflexão. E realmente é justamente isso. O momento é de reflexão. O momento de nós buscarmos o nosso equilíbrio, de buscarmos a nossa harmonia, ponderar. Essa é uma palavra que nós não podemos esquecer, ponderar. Precisamos fazer uma pergunta, questionar no nosso íntimo: por que estamos aqui? O que viemos fazer aqui? Por que nos submetemos a passar por tantas aflições, por momentos difíceis, mas ao mesmo tempo vencemos momentos também de alegria, de tristeza, de dor, mas seguimos no passo da nossa trajetória evolutiva. Então, esse momento é o momento que nós devemos pensar: por que estou aqui? Façam essa pergunta a vocês. Qual é o meu papel no mundo? Qual a contribuição que eu devo dar? E imaginem que o nosso corpo, ele é um sistema, ele funciona como um sistema de cooperação, como se fosse o universo. No momento em que nós pensamos coisas boas, que nós vibramos, essas células vibram no mesmo processo, com a mesma força. Se nós cultivamos dentro de nós o egoísmo, e aí nesse momento nós atacamos esse sistema de cooperação, então vem a desarmonia. Então é interessante que nesse momento a gente busque o equilíbrio e a harmonia e procurar ponderar esse momento. Eu acho que a palavra que fica nesse momento, Juliana e Acioli, é reflexão. Esse a grande chave da nossa discussão da noite seria que nós pudéssemos refletir sobre esse momento para que a gente possa sair dele com um resultado positivo. Cabe-nos questionar também que nós precisamos trabalhar dentro de nós o desapego. Neste momento, nós precisamos pensar o que eu tenho é de fato o que eu preciso para viver. Tudo que eu tenho, eu necessito disso, tudo que eu tenho. Temos que fazer esse questionamento. Esse é um momento ímpar para a humanidade. Se nós aproveitarmos esse momento, esse banquete de luz que nos é oferecido, eu acho que nós vamos, quando passar essa, e nós sabemos que virão outras, talvez traga mais aflição do que a atual, mas necessária para que a gente possa fazer a nossa transição para o momento de regeneração. Mas para que a gente possa aproveitar essa oportunidade, nós precisamos dar a nossa colaboração. Então, encerro as minhas palavras dizendo que esse momento é um momento de reflexão. Realizando essa abordagem das considerações finais, a gente observa o quanto algumas palavras elas têm um peso energético, né? Quando a gente fala, é um momento de reflexão, é um momento de ação no bem pensar, bem falar, bem agir, bem organizar. Então, sem sombra de dúvida, uma forma pensamento, ela se integra dentro do nosso eu de maneira a nos levar à moderação. É um momento de equilíbrio, né? Se realmente ocorrer um sofrimento, que ele seja resignado. Se tivermos que em alguns momentos agirmos, nós devemos abrir mão do eu, pelo esforço em prol da coletividade, né? O senso de fraternidade, a esperança no futuro.
a ideia de que todo o planeta está movimentando para galgar um estágio mais avançado na história da humanidade. Então devemos pensar, puxa, é o momento em que a Terra está se preparando para se transformar numa morada mais organizada, mais bela, com mais oportunidades, com mais justiça. É a Terra que imaginávamos. É a nova Terra, a nova Jerusalém, um novo orbe. Ele está mudando. E não só na sua configuração social, energética, climática, com novas oportunidades. Então, é bom lembrar que é um grande momento de mudança para o nosso planeta. Cita-se, e alguns estudiosos da espiritualidade, que toda uma equipe, uma pleiade de espíritos voltados à ciência trabalham para que surja a sexta raça. O Homo sapiens, como conhecemos, deverá ser substituído gradualmente por uma nova raça melhor equipada para a Terra do futuro. Então nós estamos vivendo numa aurora de um novo tempo, onde o planeta se reconfigura. A nova raça requer novos corpos melhores preparados do ponto de vista que possibilite algumas, como diríamos na linguagem da informática, uma reconfiguração para que o nosso equipamento possa render mais e ser um facilitador para que a organização mental produza mais, notadamente a glândula pineal, a antena parabólica que viabilizará no novo ser, a partir deste momento em diante, da faculdade mediúnica em todos, de forma mais ostensiva, para que o intercâmbio com o plano espiritual seja maior. O homem renovado, o homem mais rico de valores, possibilitará que as inteligências do plano espiritual possam investir em uma capacitação melhor aparelhada para que as manifestações da psique sejam mais comuns. Então, é claro que para isso requer que o ser humano deste novo momento seja portador de valores morais, de uma conduta ética e de sentimentos que, vibrando numa sintonia mais alta, possibilite o surgir do amor nas suas nuances mais variadas possíveis, como a fraternidade, a caridade, o perdão, o respeito ao meio ambiente, conviver harmonicamente com os animais, uma alimentação mais moderada e menos carnívora, respeito ao próximo, as leis de justiça. Neste novo ambiente, realmente o desapego é imprescindível. Que o maior valor e aquilo que tiver uma maior valorização não será de posse individual, mas da coletividade. Então tudo é de todos. É o sonho dos grandes filósofos que, vale citar, retornarão ao plano físico. Os grandes gênios de todas as épocas. A arte ganha um novo momento. A poesia, a oratória, enfim, veremos o eclodir de luzes, porque os iluminados retornarão. Seres de, digamos assim, espíritos de escola que retornam à carne para viabilizar uma evolução muito mais rápida. Chamemos eles de crianças cristal, iluminados, seres redimidos, que darão um novo impulso para que as dores do passado sejam esquecidas com a aurora dos novos tempos. Então, é sim também um momento de alegria, porque estamos vislumbrando o início de uma nova era. Então isso traz para nós que temos fé no futuro, que acreditamos na justiça divina, no governo espiritual do planeta, que realmente o momento é de alegria.
Agora é uma alegria que deve ser ativa com a nossa colaboração, com a forma de educar que sempre tocou os corações daqueles que nos cercam. Agir menos pelas palavras e mais pelo exemplo. Acreditamos assim, copiando a forma de educar do ilustre pedagogo Jesus e aqueles que o seguiram. Educar mais pelo exemplo, para que a força de nossas emoções estejam fundamentadas no exemplo de construção e de modificação, onde a dor paulatinamente será substituída pelo advento do amor. Desejamos, portanto, que todos orem pela renovação do planeta, que todos vibrem para que as energias que surgem de nossos corações ganhem impulso para que seja trabalhada pela espiritualidade amiga como a argamassa de modificação de todo o ambiente que nos cerca. E creio sim que estamos no limiar de uma nova era e depende de cada um que aqui está presente, que possa operar no meio, no ambiente onde estamos como elementos multiplicadores da fé, multiplicadores da paz, do amor e da verdade. Então, é um momento sublime. Desejamos a todos muita luz, muita paz e ação no bem. Fechemos os nossos olhos. Coloquemos agora o nosso pensamento em Jesus Cristo, nosso modelo e nosso guia. Passamos então a acreditar, depois das sábias palavras dos nossos confrades, que a Terra sairá melhor dessa pandemia. Mas antes de qualquer coisa, roguemos a Deus, roguemos ao Cristo, que todas as dores que o mundo passa nesse momento, tantos e tantos irmãos que hoje estão nos leitos de hospitais e que sofrem os seus familiares, que possamos nesse momento unir as nossas energias, unir os nossos pensamentos e ajudar os trabalhadores da seara do Cristo a levar a paz, a levar o consolo a todos aqueles que perderam seus familiares, que creiam, que acreditem, que eles partiram para a morada espiritual, que a vida continua, o amor continua e que cabe a nós, que estamos bem fisicamente, orar, rogar, pedir amparo para todos os que sofrem nesse momento nos leitos dos hospitais, para pedir ao nosso Mestre Jesus que ampare todos os cientistas que estudam, que buscam a cura desse momento tão difícil e que possamos sair daqui certos de que as aflições batem as nossas portas para o crescimento espiritual. Que ao invés de amaldiçoar o momento, as pessoas que nos levam às aflições, devemos sim agradecer a Deus a mão que nos leva para o crescimento moral. Que nenhuma aflição siga apenas e fique em nossos corações para a tristeza, para a angústia, para o desespero. Não, que essas aflições nos mostrem o caminho do crescimento, que nos mostrem aqueles sentimentos morais que ainda não temos, que possamos, dentro desse momento, utilizar as aflições como um momento de ressignificação. Somos convidados a ressignificar. Precisamos ressignificar sentimentos, posturas, precisamos rever caminhos. E esse momento nos convida
exclusivamente ao amparo do que nós temos como alicerce moral, que é a família. Voltemos às nossas famílias nesse momento. Eduquemos os nossos filhos com os valores morais. Que esse momento sublime, que aparentemente tem levado muitos a despedir-se da vida, seja de reparo moral para todos nós. Que assim seja.